desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. No Brasil, há uma intensa mobilização para alcançar o desenvolvimento sustentável em todos os setores produtivos que compõem sua economia, como suele acontecer em âmbito mundial. Aliar progresso econômico às ações sociais e conservação ambiental tem sido um método para o governo junto às cooperativas em busca pela tão aclamada sustentabilidade. O final da década de 80 foi marcado pela ascensão do modelo neoliberal, que no meio rural se traduziu na chamada Revolução Verde. No Brasil, isso representou, com a ausência do Estado, a entrada de grandes empresas de insumo agroindustriais, transgênicos e outros elementos propagados pela modernização do campo. A reforma agrária, no entanto, avançou muito pouco. Apesar dessa hegemonia do agronegócio, com forte apoio do governo aos latifundiários e empresas sustentadas ideologicamente pelos meios de comunicação, surge a agroecologia, um modelo alternativo construído pelos agricultores e movimentos em parceria com as universidades, que vem crescendo gradativamente nas últimas décadas. Nesse contexto de apoio a essa alternativa, surge então a Coopervida. Aqui com o Neulivan, que é coordenador administrativo, e o Edson, que é coordenador financeiro da Coopervida, para uma entrevista que a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho da Coopervida. Os objetivos de uma organização podem ser considerados como finalidades e valores fundamentais, e quase sempre em uma perspectiva de futuro. Então, quais são os objetivos da Coopervida? A primordial da cooperativa é assessorar a agricultura familiar nessa perspectiva da transição agroecológica. E no outro, que é uma linha fundamental na cooperativa, eu trabalho com gente, fortalecimento e empoderamento das mulheres na perspectiva de construção de novas relações no campo e da participação política dessas mulheres, tanto nas associações como nos diversos espaços de participação. A organização ela possui uma filosofia interna que orienta o seu propósito de existência. Nesse sentido, qual a missão da Coopervida? A Coopervida tem uma atuação com o público da agricultura familiar. A gente sabe que a agricultura hoje é dividida em dois níveis, né? Agricultura convencional e agricultura familiar no campo agroecológico. Então a Coopervida surgiu com a missão de trabalhar com esse público da agricultura familiar, né? Que são as famílias menos favorecidas de políticas públicas e de serviços básicos, e focar um trabalho onde a agricultura pudesse se desenvolver, produzir e crescer sem o uso de agrotóxicos. Então, nesse contexto da missão, existem diversos mecanismos de organização e articulação de atores e parceiros em organizações, sendo relações mais ou menos diretas e de que forma geral contribuem para o desenvolvimento sustentável das organizações. Dessa forma, como e quais são esses parceiros que trabalham junto com o Coopervida, realizando esse trabalho que foi falado? Existem algumas instituições e o próprio governo federal que financia projetos aos quais a Coopervida concorre, elabora esses projetos, submete à aprovação de alguns editais e executa esses projetos com esses recursos, acabando ao fim desses projetos e contratos com uma prestação de conta pública. Quais são as maiores dificuldades que a Coopervida enfrenta e quais são as principais estratégias para superar essas dificuldades? Nós enfrentamos algumas dificuldades na perspectiva de que isso, de crer na perspectiva da transição agroecológica, ainda é complicado, por incrível que pareça. 15 anos que a gente trabalha, mas ainda tem algumas pessoas que os tempos que a gente sabe, os tempos da agricultura química, em tese, são menores, por pressão do capitalismo, e é um discurso ideológico que eu estou fazendo, porque não tem como nos fazer um discurso carregado desse tom ideológico. Então, esse tempo para a agricultura familiar é um outro tempo. Esse cronos que a gente fala é um cronos muito ligado à ideia do egoicos, né? A ideia do meio, da coisa em si. Então, o tempo do desenvolvimento da agroecologia não é bem diferente. Então, essa é uma dificuldade que a gente ainda enfrenta, porque se quer resultados rápidos. Muitas vezes o resultado rápido não é aquele que vem carregado de eficiência e eficácia. Como é a receptividade das comunidades que vocês trabalham juntos? E que meios vocês usam para atingir a equidade de gênero? A primeira coisa que nós fazemos na Coopervida é
estudar o passado do profissional que vai entrar aqui. E a sensibilidade com a qual a gente escolhe os profissionais e com a qual eles chegam nessas comunidades, eu acho que isso faz toda a diferença para haver uma harmonia entre o resultado que você quer quando você elabora o projeto com o resultado que você tem quando você vai prestar conta dele, tanto com as famílias quanto, no final, com o financiador. Sobre equidade de gênero, passa por um viés também ideológico. E o que é que acontece? Nós temos mulheres, né, que desenvolvem trabalhos aqui, a gente sabe daquele discurso que a academia, que a gente conhece por leitura também, do modesto, patriarcal, da cultura piramidal, para tudo isso. Então, para além daquela perspectiva de empoderamento, que é uma categoria que já foi trabalhada, mas já existem algumas outras categorias analíticas que se trabalham essa questão, né? A ideia do empoderamento é que você potencializar que a mulher tenha condição nos espaços de discussão, de discutir de igual para igual, e nessa perspectiva não é igualar, mas é respeitar o diferente pelo diferente e pela diferença, e não tentar igualar. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Vamos para a prática, vamos praticar, vamos colocar em prática aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, e vamos produzir transformações positivas. E dizer que sejam vocês e o resto da turma da universidade cidadãos críticos ao ponto de poder confrontar os modelos de produção para que vocês percebam que no campo da agricultura familiar, a partir dos princípios da agroecologia, é onde está a sustentabilidade da produção de alimentos no Brasil.